Você está olhando para um milagre de Deus. Você está olhando para um ex-travesti transformado pelo poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. Mas não parece, apóstolo. Vou falar com o apóstolo Alexandre. Não parece. Ué, claro. Você já imaginou se o apóstolo vamos receber o apóstolo Paulinho de Jesus e eu aqui, a paz do Senhor. Sabe por que não parece? Porque o Deus que nós servimos, ele não é costureiro. O Deus que nós servimos, ele não faz remendo. O Deus que nós servimos, quando ele pega, ele transforma e ele faz tudo novo, porque ele é o Deus do impossível. E se você pegar essa palavra para a sua vida hoje, Deus pode fazer o impossível na sua vida hoje. É muito engraçado, né? Porque as pessoas ficam achando, nossa, o testemunho dele é maravilhoso. Deixa eu já falar uma coisa. Testemunho maravilhoso não é o meu. Testemunho maravilhoso é de quem nasceu dentro da igreja, nunca saiu da igreja e o diabo não tem como acusar. Esse é o melhor testemunho. Quando se fala de ex-homossexuais, as pessoas... Eu lembro quando eu me converti numa igreja muito humilde, onde eu me converti, e o pastor me levou numa igreja. Aí quando eu cheguei, estava aquelas irmãs, sabe as irmãs, aqui não tem, mas sabe aquelas irmãzinhas do coque? Aquelas com a sainha no pé, a perna um pouco peluda. Quando eu entrei na igreja, as irmãs olharam para mim e falaram assim: ai, coitadinho, no mínimo deve ser filho de católico ou de espírita. Aí fiquei imaginando o seguinte: quem é que botou na cabeça dessa crentalhada que coisa ruim só cai na casa de católico ou de espírita? Eu não sou filho de católico, e não vai aí nenhum desmerecimento aos meus irmãos católicos. Tenho amigos católicos maravilhosos, bom pai, bom amigo, bom patrão, bom esposo. Eu falo para eles: só falta você ter um encontro real com Cristo, hein? Não, apóstolo, vai orando, vou orando. Também não sou filho de espírita. Conheço uns pais de santo lá na minha cidade. Tem uma bicharada na minha cidade, tudo pai de santo. Quando eu chego lá, eles dizem: ai, pastor, o senhor não vem falar de Jesus para a gente? Vou, conheço uns lá, gente boa, bom filho, bom amigo, não sei o que, mas está lá. Compensação, eu conheço uma crentalhada. Sangue de Jesus tem poder. Compra e não paga. Pega DVD emprestado e não devolve. Eu não sou filho de católico, eu não sou filho de espírita. Aliás, se tiver alguém aqui não cristão protestante, tiver alguém católico ou espírita ou ateu, dá um sinal com a sua mão que eu tenho um recado de Deus para você. Jesus te ama e nós também amamos você. Seja bem-vindo. Sou filho de um pastor da Assembleia de Deus do Belém, que já partiu para o Senhor há 35 anos. Filho de pastor, bicha, está assim, ó. Tem um monte. Você acha que só porque você está na igreja você não vai ter problemas? Eu não sei quem contou para você agora que você é de Cristo, é só vitória. Pergunta para o apóstolo as vitórias dele. 17 dias na UTI. Nossa, mas o cara não é crente. E o pior é que tem uns crentes que quando a gente fica doente fala: senti cheiro de pecado. Ô povo linguarudo. Sabe, a vida cristã, ela é dura. Todos os dias ali. Todos os dias, filho de pastor. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. A chuva hoje não caiu só sobre os crentes, não, caiu sobre todo mundo. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus da Furiosa, daquela que não podia nada. Minha mãe, a irmã Maria, né? Minha mãe é uma figura. A mamãe tem 91 anos. Depois de Jesus, é a pessoa mais importante da minha vida. Tem nada mais importante do que a minha mãe depois de Jesus. E aí eu começo a minha história para que você entenda. Meu nome de batismo é Paulo Sérgio Urias. Tenho hoje, vou fazer agora em janeiro 62 anos. Nasci na cidade de Osasco. Moro num bairro chamado Vila Yara. Moro na mesma casa há 54 anos. 54 anos. Eu mudei lá, eu tinha 7 anos. E eu vim aqui trazer um alerta, não vim aqui fazer apologia de homossexualidade ou homossexualismo, porque não é esse o que nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Quando se fala de homossexualismo ou homossexualidade, como você quiser, as pessoas são muito questionadas. Por exemplo, eu conheço alguns pastores que falam assim: ele optou por isso. Não. Ninguém opta por ser homossexual, para ser homossexual.
Ninguém opta para ser lésbica, ninguém opta para ser bandido. Opção é algo que eu escolho. Eu cheguei aqui, o apóstolo me ofereceu um café, um suco. O que você prefere? Eu tomei um café. Aí ele falou com a irmã, olha, água. Eu falei, uma água sem gelo. Isso é opção, é algo que eu escolho. Ninguém escolhe ser homossexual. Homossexualismo não é opção. E homossexualismo também não é doença, porque tem gente que fala, leva ele no psicólogo. Querido, fala isso para um homossexual, que ele vai botar você sentado no banco e vai falar um monte para você. O próprio SUS diz, não posso tratar de homossexuais, porque não é doença. E homossexualismo também não é terceiro sexo, porque agora é um tal, né, que você é o quê? Eu sou uma transexual. Cara, tem um médico na minha igreja, eu falei, o que é transexual? Fala para mim. Porque, irmão, hoje você não pode falar nada, que tudo é porque você é homofóbico. Se você falar, olha, o rapaz é gay, você é homofóbico. Esse dia eu estava falando para um rapaz, o rapaz falou, o senhor é homofóbico. Eu falei, eu? Mano, eu fiquei 37 anos na homossexualidade. Quando eu era travesti, ninguém falava nem bicha. A gente passava na rua, o cara falava, lá vai o pederasta. Olha que humilhação. Agora não pode falar nada. Quer dizer, eu posso. Imagina, estou falando da minha vida. Entendeu? Nós precisamos começar a entender isso. Você, para ligar a televisão hoje, você tem que orar, porque você liga a televisão, irmão, é um absurdo, é homem com homem se beijando, é mulher com mulher se beijando, irmão, eu pareço ser um cara liberal, mas não sou careta, mas não sou careta agora, porque eu sou cristão. Quando eu era travesti, eu também não gostava, e você vai entender por quê. Homossexualidade não é opção, homossexualidade não é doença, e homossexualidade não é terceiro sexo. Não é terceiro sexo. Homossexualidade é demônio. Calma, não é esse demônio que você põe a mão e se manifesta. Homossexualismo, homossexualidade não é um demônio que se manifesta. Ele é manifesto 24 horas por dia na pessoa, e só sai quando ela quiser. Sério, apóstolo? Sério. Então o que nós vamos ter que fazer? Eu e você, como cristão, vamos ter que rever os nossos conceitos. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, amar a Deus acima de todas as, e ao teu, pergunta para o seu irmão, como é que você está em relação ao próximo? Porque amar ao próximo não é amar quem está aqui do lado na igreja, não. Porque aqui do lado da igreja, se a gente olhar assim, tem tudo até aquela auréola, assim, tudo anjo. Amar ao teu próximo é exatamente as pessoas que você não conhece, mas que precisam conhecer desse amor. Nós precisamos melhorar muito. Ora, se não é demônio, se não é opção, se não é doença, se não é terceiro sexo, como é que a pessoa nasce homossexual? Ninguém nasce homossexual, não se nasce. Então como é que a pessoa se torna homossexual? E aí eu quero falar para você, 98% dos homossexuais que conviveram comigo durante anos numa esquina se prostituindo, 98%, todos foram para a homossexualidade através da pedofilia. Grave isso. E muitos, os que não foram abusados, se tornaram homossexuais porque viraram o xodó da mamãe. Princípios não se negociam. Preste atenção no que eu vou te falar. A homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade, quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasmem, este homem comia na mesma mesa em que meu pai comia. Preste atenção, papai e mamãe. O pedófilo não é um tarado. O pedófilo não é um estuprador. O pedófilo é alguém que age com autorização do pai e da mãe. E aí eu começo a minha história. 1963, eu venho de uma família muito humilde. Nunca passei fome, mas uma família muito humilde. Meus pais sempre cuidaram de mim e da minha irmã com muito carinho. Nós morávamos num cortiço, e nós morávamos na penúltima casa, e na última casa morava um marceneiro. E é tão engraçado, porque você acaba morando no cortiço, você acaba cumprimentando seu vizinho, porque a educação cabe em todo lugar. E meu pai começou a evangelizar esse vizinho. Eu com 3 anos e meio de idade, esse homem um dia parou na porta da nossa casa, que era tudo parede meia, todas as casas de 2 cômodos, e ele parou na porta e falou: seu Expedito, eu estava na minha marcenaria, aí me deu uma folga, eu fiz um carrinho para o Paulinho. Aí ele pegou o carrinho e deu para o meu pai. Meu pai todo feliz deu o carrinho para mim, eu saí brincando, meu pai achando aquilo o máximo.
Passou mais um tempo, alguns meses, esse homem parou na porta e falou: seu Expedito, essa semana foi difícil, não tinha trabalho, mas para não ficar com a mente vazia, eu fiz um outro carrinho para o Paulinho. Deu o carrinho para meu pai deu o carrinho para mim, e todo feliz. Passado mais um tempo, ele disse: seu Expedito, eu entreguei todos os serviços da marcenaria, me sobrou 2 dias de folga. Meu pai era mecânico, ele tinha um caminhão naquela época que rebocava os carros, e ele disse: eu fiz uma réplica do seu caminhão para o Paulinho. Aí ele olhou para trás e não conseguiu pegar. Ele falou: ai, seu Expedito, eu esqueci um caminhãozinho aqui na minha casa do lado, posso levar o Paulinho lá em casa para pegar o caminhãozinho? O que é que você acha que meu pai disse? Sim ou não? E o que é que você acha que você diria? Sim. Sabe por quê? Nós nunca vamos imaginar que alguém que deu um presente para o nosso filho ou para a nossa filha vai querer o mal dele. Tem um ditado horroroso que tinha que ser banido da terra, banido, que diz assim: quer adoçar a boca de um pai ou de uma mãe, dê uma bala para o seu filho. Então vira para o seu irmão do lado e fala: seu filho não precisa de bala de ninguém não, ele tem pai e mãe. Ele tem pai e mãe, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. E nesse quesito, eu acho muito bacana a atitude do apóstolo com os filhos dele, das vezes que a gente esteve junto. Sempre cobrou uma posição, sempre em cima dali. Sabe por quê? O filho que ele tem não é dele, o filho que você tem também não é seu. A Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus. Ou seja, um dia você vai ter que prestar conta sobre o que é que você fez com a herança que Deus te deu. Está preparado para esse dia? Esse homem começou a me usar aos 3 anos e meio de idade, me levou na casa do lado, abriu a porta da cozinha, nós entramos. Quando ele fechou a porta, ele pôs uma cadeira escorando a porta. Eu não entendi. Aí eu fiquei na porta da cozinha do lado de dentro, ele entrou no quarto, sentou na cama, e eu escutei quando ele falava: Paulinho, vem cá, vem cá. Quando eu cheguei na porta do quarto, ele estava sentado na cama, ele dizia: senta aqui no meu colo. Eu dizia: não. Senta aqui não, senta aqui não. Quando ele percebeu que eu não ia sentar, ele puxou o caminhãozinho e falou: olha o seu caminhãozinho. Quando eu olhei o caminhão, o meu olho deve ter brilhado. Ele disse: vem pegar. Quando eu cheguei perto para pegar o caminhão, quando eu peguei o caminhão, ele me virou e me sentou no colo dele. E enquanto eu brincava com o caminhão, ele brincava comigo, se é que você pode entender. E quando acabou a brincadeira, ele disse: esse é o nosso segredo, não conta para o seu pai, porque senão você vai apanhar. Você já reparou? O diabo não muda a estratégia. Ele sempre fala que vai destruir você, que vai destruir seu casamento, que vai destruir a sua família, porque ele vai detonar. Agora eu pergunto a você: aonde eu coloco aquele versículo que diz: maior é o que está comigo do que o que está com o mundo? Mas eu não entendia isso. Quando terminou a bagunça, que ele fez o que ele quis, eu fui para minha casa, entrei com o carrinho, já fui para o quarto. O meu pai, coitado, crente, falou para minha mãe: Maria, nenê gostou tanto do carrinho, né? Está lá abraçado, dormindo. Não estava dormindo, irmão. Eu deitei na cama com o carrinho, com medo do meu pai olhar na minha cara e descobrir que alguma coisa aconteceu. E aí eu imaginava: meu pai vai me bater, pois esse homem me usou sexualmente, quase que semanalmente, dos 3 anos e meio até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, esse demônio chamado homossexualismo já estava impregnado na minha vida. Mas eu tinha tomado uma decisão, que agora aquele homem não ia mais tocar na minha vida, mas eu agora queria ter experiência com outros homens. E passei para a primeira série do ginásio. Então eu entrei no ano de 1971, já na primeira série do ginásio, e aí todo feliz, mas já ainda meio estranho. O meu pai, coitado, não sabia o que acontecia. Quando eu entrei para o ginásio, eu caí numa classe que devia ter 45, 47 alunos. O normal seria pessoas de 11, 12 até 13 anos, mas tinha um cara que ele devia ter uns 16, 17 anos no máximo. E eu ainda brinquei com uma amiga na sala, falei: nossa, que menino burro, né? Na 5ª série, com 17 anos, pois foi esse burro que Satanás usou para me afrontar. Durante os primeiros 15 dias de aula, esse moço, ele me observava em todo instante aonde eu ia. Quando ele teve a certeza de que eu estava envolvido com o homossexualismo, um dia ele parou na porta da escola e disse: ei, eu preciso falar algo para você. Aí eu digo para ele: pode falar.
Ele disse: se você começar a tomar hormônio agora, você vai ficar uma mocinha. Os teus seios vão desenvolver, as suas pernas vão ficar roliças, você não vai ter barba, e quando você tiver com 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Na hora eu dei um grito, falei: para, você está doido, menino? Meu pai é pastor, você está louco? Ele saiu rindo. Pois dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias na escola ele parava e dizia: se você tomar hormônio vai ficar uma mocinha, se você fizer isso vai, todo dia. Até que em 12 anos e meio eu estou chegando na escola, ele parou na minha frente e falou: ó, eu não vou falar mais. Aí eu pensei comigo: ai, que bom. Aí ele abriu a mochila, puxou a cartela de comprimido e falou: eu trouxe o remédio para você. Eu olhei para aquela cartela e fiquei pensando: você acha que um comprimido muda a vida de alguém? Esse é o nosso grande erro. Nós não achamos que vai mudar, né? Só que nós precisamos entender uma coisa: evangelho não é achismo, é prática e obediência à palavra. Muitas vezes, como membro de igreja, nós discordamos de muita coisa do nosso pastor. O pastor dá uma correção, a gente faz assim: eu não acho que o pastor está com a razão, eu não acho que é desse jeito. Irmão, se você acha ou não acha, o problema é seu. Evangelho é prática e obediência à palavra, não tem como negociar. Nós achamos que não vai fazer mal. Tem gente que fala assim: imagina, eu não acho que vai fazer, que é pecado tomar umazinha. É só umazinha. Querido, você acha que o diabo vai chegar para você com um tonel? Você acha que ele vai derrubar um barril e falar: enche a cara mesmo? Não, ele chega sutilmente, dá uma dose hoje, uma dose amanhã. Para os jovens dá uma maconha hoje, uma maconhazinha amanhã. Quando você vê, você está atolado. Eu peguei aquele comprimido, quando eu peguei na mão, ele teve a certeza de que eu agora já estava na mão dele. Ele falou: tem que tomar um por dia. Eu olhei para ele e pensei comigo: menino besta, vai gastar dinheiro à toa, eu vou tomar esses comprimidos só para ele gastar o dinheiro. Aí eu fui para casa, comecei a tomar o comprimido. Um dia, 2, 5, 10, 15, 20, com 23 dias que eu estava tomando esse remédio, eu acordei de madrugada com o meu peito inchado, parecia um cotovelo, de tão duro que estava, e doía. E eu comecei a chorar. Aí na hora eu pensei: ai, acho que eu vou morrer, eu vou chamar meu pai. Quando eu pensei em chamar meu pai, eu falei: meu Deus do céu, se eu chamar meu pai, o meu pai vai me levar no médico, e aí vai descobrir tudo. Outro recadinho para a igreja: ei, o apóstolo Alexandre não é vidente, a pastora também não é vidente, eu também não, os pastores não são. Mas cuidado com o que você está fazendo lá fora, porque nós não vemos, mas os olhos de Deus estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Fala para o seu irmão: sorria. Fala para ele: você está sendo filmado pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que tomar esse cuidado. E aí eu fiquei na cama com dor e não chamava meu pai. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Ai, Jesus. Quando foi 6 horas da manhã, eu levantei para tomar banho, porque eu entrava na escola às 7. A água do chuveiro batia no meu peito, doía, e eu chorava no chuveiro. Tomei um banho, botei o uniforme da escola, peguei minha mochila, passei no quarto do papai e da mamãe, falei: bênção pai, bênção mãe, bênção filho, Deus te abençoe. E aí fui para a escola. Só que eu andava, conforme eu batia o pé no chão, doía meu peito. Quando eu cheguei na porta da escola, eu vi o rapaz. Eu voei em cima dele, falei: o que você fez comigo, seu infeliz? Eu vou morrer. Ele falou: calma, o que é? Eu falei: você quer meu, eu vou morrer. O que foi que aconteceu? Eu falei: ó, meu peito está todo inchado. Aí ele falou assim: parece 2 pedras. Eu digo: parece. Ele falou: não liga não, daqui 2 dias essa pedra ela estoura. Quando ele falou: a pedra estoura, eu falei: nossa, então eu vou morrer. Ele falou: não, a pedra vai estourar e o seu peito vai começar a crescer. Me deu um desespero. Eu falei: mas meu pai é pastor, não pode. Ele abriu a mochila, tirou a faixa, falou: enfaixa o peito para o seu pai não ver. Recado para os jovens: eu sei que hoje, para os jovens, adolescentes, é difícil ser crente. Parece que o mundo está oferecendo muito mais coisas do que nós, e é uma coisa impressionante. Na escola, alguém sempre chega para você: aí você vai na balada com a gente? Você fala: não posso, eu sou cristã, isso não faz parte da minha vida. Para,
vai perder sua vida. Deixa para ir para a igreja. Quando você estiver velha, você vai. Aproveita a sua juventude. Não, vamos. E aí você fica, sabe? Não. Já viu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Presta atenção no que eu vou te falar. Se tem uma coisa que o diabo faz com excelência, é não desistir. Ele não desiste. Ele pode até dar uma folga, mas ele não desistiu. Ele quer derrubar você. Ele quer derrubar. Então ele quer derrubar o jovem. Aí tanto aí a amiga fala: não, vamos para a balada. Aí você vai. Aí você vai, chega lá na balada, toma um negocinho, fuma, não fuma, não, amanhã eu tenho que ir para a igreja, eu tenho culto, não, tenho que ir para... Imagina, bom, pode fumar. Aí de manhã você pega uma bala house, põe na boca, que o apóstolo Alexandre nem vai perceber, nem ele, nem a pastora, nem vai perceber. Aí é verdade, né? É verdade, bota a bala house. É nessa hora que eu fico decepcionado. Sabe por quê? A gente tem medo do nosso apóstolo, a gente tem medo do nosso pastor, mas a gente não tem temor de Deus. Jovem, não existe melhor lugar para você estar do que esse em que você está hoje. E não estou dizendo isso porque eu sou crentão, não, porque eu só fui conhecer Jesus aos 37 anos. E aí esse dia eu estava dando uma entrevista, eu falei assim: cara, eu não sei como é que eu consegui ficar fora de Jesus 37 anos. Mas é o que a Bíblia diz, que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. E aí eu levei aquela faixa para casa. Eu levei aquela faixa e fiquei impressionado com uma coisa: o hormônio começou a fazer tanto efeito, e a cada dia eu ia ficando mais feminino, mais delicado. Cada dia eu levantava e eu andava rebolando. E meu pai dizia: anda direito. Eu digo: estou andando direito. E meu pai olhava para minha mãe e falava: Maria, o que é que está acontecendo com o nenê? Vamos orar. Imagina, querido. Aí eu estou falando já de 1973. Se hoje a igreja não sabe lidar com homossexuais, imagina naquela época. O meu pai olhava para mim e dizia: filho, anda direito. Eu digo: ai pai, fala direito. Estou falhando. Meu pai olhava: Maria, vamos orar. Eu ia para a escola, voltava, e eu tinha pavor de crente. Vê se pode isso. Filho de crente com pavor de crente. Sabe qual a conotação que eu deixo para filho de crente que tem pavor de crente? É a que eu tive durante anos: cretino. Porque eu comia porque Deus abençoava meu pai, eu vestia porque Deus abençoava, e eu criticava. O meu pai olhava todos os dias e eu crescendo. Aí teve um dia que meu pai parou assim, final de 1973 para 74, eu já estava bem feminino. O meu pai um dia falou: escuta, eu vou levar você para cortar o cabelo. Aí eu falei: não pai, eu não quero cortar. Vai cortar sim. Eu digo: não vou. Vai, não vou. Vai. Eu digo: tá bom, pois se você cortar o meu cabelo, eu vou embora de casa. Será que fui só eu que já falou isso? Teve algum adolescente aqui que já falou: vou embora de casa? Como a gente é terrível, né? Vai embora de casa para onde? Não ganha para comprar papel higiênico. Vai morar na casa da avó e vai ser problema lá. Eu sei que meu pai não cortou meu cabelo, mas ele me policiava. E quando foi no ano de 74, primeiro dia de aula, eu ganhei o meu primeiro presente de Satanás. Fui expulso da escola. Primeiro dia de aula, a professora fazia chamada. Naquela época a gente tinha que levantar em posição de sentido e falar: presente, professora. E ela foi falando Antônio, e foi dando os nomes A, B, C, D. Quando chegou na letra P, ela falou Paulo Sérgio Urias. Aí eu levantei e falei: presente, professora. Ela falou: cala a boca, menina, eu estou falando com Paulo Sérgio Urias. O menino do lado do doutor: não é menina, é mariquinha, é bichinha. E aí foi uma baixaria na sala de aula. A professora perdeu o domínio da sala, e a professora começou a ficar desesperada, e ela pediu que chamasse a diretora. Quando a diretora entrou
era uma velhinha pequenininha, Dona Odete. Ela entrou e falou: o que está acontecendo aqui? Todo mundo parou, porque ela era brava. Ela olhou para a professora chorando, e falou: o que foi que aconteceu, professora? E aí a Dona Odete fez assim: sabe o que é, Dona Odete? É que eu não sei lidar com essa pessoa. Eu não posso mandar fazer educação física com os homens, porque não é homem. E não posso mandar fazer educação física com as mulheres, porque não é mulher. Na hora, a diretora olhou para mim. Sabe por quê? Porque o meu pai era o mecânico da família dela. E sabe qual era o outro agravante? O meu pai era o pastor que estava evangelizando toda a família. Preste atenção. Você já reparou que quando você se disponibiliza a orar por alguém da sua família, parece que o inferno inteiro vira de ponta cabeça? Você já reparou quando você põe o joelho no chão, parece que começa a cair, as pessoas começam a brigar com você só por olhar. Tem gente que fala: apóstolo, eu estou passando por isso. Ai, Deus o livre, eu nem quero mais. Quantos aqui oram pela sua família e encontram lutas nesse momento? Fica com o braço levantado. Escute o que eu vou te dizer. Para que Deus faça uma grande obra na sua casa, Ele escolheu você para ser coluna. Coluna tem que ser forte, não tem que desistir não. Coluna, ainda que o inferno se levante, continua firme, porque aquele que prometeu é fiel e há de cumprir. O meu pai podia ter parado, meu pai não parou de evangelizar. O diabo pode fazer o que quiser, mas eu sei em quem eu tenho crido, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. A diretora disse: Paulinho, pega o seu material e vem comigo. Peguei o meu material e a classe gritava, bichinha, assobiava. Quando abriu a porta que eu saí no corredor, o colégio inteiro estava para fora gritando. E naquela época não se falava bichinha. Naquela época falava Clodovil, ou Cló. E era um absurdo isso. E aí ela foi para frente e eu atrás. E ela balançava a cabeça. Quando chegamos na sala dela, ela abriu a sala, eu entrei, eu sentei como vocês estão sentados, olhando para cá. Ela deu uma volta, tomou o lugar dela e falou: Paulinho, tudo que eu podia fazer por você eu fiz, mas agora não tem mais jeito. Os pais dos meninos não querem deixar os filhos deles estudarem na tua sala, e as mães das meninas não querem deixar as filhas delas estudarem na sua sala. E eu não posso ter você aqui mais. Aí ela levantou, foi até a porta, abriu a porta e disse: Paulinho, eu estou te convidando a se retirar da escola. Eu olhei para ela, não entendi. Ela disse: eu estou te convidando a sair da escola. Naquela hora caiu uma ficha de que a nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Eu não escolhi ser homossexual. Eu não estava sendo expulso pela homossexualidade. Eu estava sendo expulso porque fui eu quem decidi tomar aquele comprimido que me transformou naquele ET na sala de aula. Aí eu peguei a mochila e ela disse: pode ir, quando terminar o período da manhã eu vou lá falar com seu pai. Eu saí pela rua chorando, desesperado, imaginando: se a escola que eu estudo não me aceita, você acha que meu pai, pastor da Assembleia de Deus, iria me aceitar? Fui andando, chorando, imaginando: meu fim agora vai ser como os travestis, numa rua, numa esquina qualquer. Quando eu cheguei na porta da minha casa, o meu coração disparou, porque agora caiu a ficha. E a ficha, quando cai, ela vem com a fatura. Agora eu ia ter que contar para o meu pai e para minha mãe o que é que estava acontecendo. Quando eu entro no portão de casa, passo pela janela, pelo quintal, passo a janela do meu quarto, passo a janela da cozinha. Quando eu chego na cozinha, passando, está lá minha velha e boa Dona Maria, fazendo comida. Quando ela me viu, ela falou: menino, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar na escola. Aí eu falei para ela: mãe, não tem mais escola. Ela falou: como não tem escola? E aí eu comecei a contar para ela por que eu fui expulso, que eu comecei a tomar um remédio, meu peito começou a crescer, e contei tudo. A minha mãe começou a chorar,
Mas ela não disse que eu era sem vergonha, ela não falou que eu era safado, ela não falou que eu estava fazendo coisa errada. Ela mexia a panela e só dizia um versículo: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Fala para o seu irmão do lado aí: há poder nas suas palavras. Há poder, muito poder. Nós não conseguimos entender isso, né? Eu vejo às vezes os crentes: nossa, esse menino atribulado. Não, abençoado. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas se tornam realidade no tempo certo. E aí eu olhava para minha mãe, ela chorando, ela só dizia: para Deus nada é impossível. Aí eu disse para minha mãe: mãe, onde está o meu pai? Ela falou: teu pai está no quarto lendo a Bíblia. Quando falou que meu pai estava no quarto, me deu um desespero. Eu passei no meu quarto, peguei uma mochila, coloquei umas peças de roupa, porque eu tinha certeza que eu não ia apanhar, mas eu tinha certeza que meu pai não ia me deixar em casa. Peguei aquela mochila, aí fui para o quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, a porta do quarto estava fechada. Aí eu pensei comigo: e agora? Como é que vai ser? Aí eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou bater mesmo. Bati na porta e escutei quando meu pai disse: entra, está aberta. Quando eu abri a porta, meu pai estava sentado lendo a Bíblia de cabeça baixa. E eu dizia para ele: pai, eu preciso falar com o senhor. E ele dizia: fala. Mas eu queria que ele olhasse para mim, porque o que eu tinha para falar era importante. E ele não respondia. Pai, eu preciso falar com o senhor. Ele não olhava para mim. Quando eu percebi que ele não ia olhar, eu me enchi de coragem e falei: pai, eu preciso lhe pedir perdão. Ele parou imediatamente de ler, olhou para mim como quem diz: perdão do que, menino? Saiu de manhã, está agora aqui? Eu olhei para ele e falei: pai, eu preciso lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual, eu gosto de homem, e é por isso que eu vou embora. É por isso que eu quero que o senhor me perdoe, que eu vou embora, porque eu não quero ver os irmãos da igreja falar: nossa, meu pastor é uma bênção, pena que tem um filho travesti. Os seus clientes na oficina vão falar: meu mecânico é ótimo, mas tem um filho que é uma bichona. E é por isso que eu vou embora. Quando eu virei as costas, que eu cheguei na porta para sair, ele falou: nenê, para aí. Aí eu parei. Ele falou: vira para cá. Aí eu virei e comecei a imaginar que ele ia me dar uns murros. Falei: ele vai me bater. Aí eu estou voltando, ele falou: vem cá. Aí eu fui andando perto dele. Aí eu ouvi quando a segunda ordem dele foi o seguinte: vem cá e me dá sua mão. Aí eu já fechei o olho, eu falei: ele vai segurar na minha mão, enquanto ele vai dar um murro na minha cara. Quando ele pegou na minha mão, ele apertou a minha mão. Quando ele apertou, eu fechei o olho e fiquei esperando a hora do murro. Eu falei: agora ele vai me quebrar aqui. Aí ele foi puxando a minha mão assim e trouxe até aqui e deu um beijo na minha mão. Eu não entendi nada, mas eu escutei quando meu pai disse: filho, olha para cima. Eu olhei para cima e não vi nada, mas eu escutei quando meu pai disse: Jesus te ama e eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Que homem é esse? Que eu falo que sou homossexual, que gosto de homem, e ele diz: Jesus te ama e eu também te amo. Sabe, nessa hora eu fico pensando: o que será que Jesus pensa ao nosso respeito? Já teve coragem de perguntar para Jesus o que ele pensa ao seu respeito? Eu não tenho coragem, porque eu não sou louco. Porque, irmãos, nós falamos de um amor que nós não praticamos. É engraçado isso. Nós falamos para o nosso vizinho de Jesus, mas não conseguimos falar dentro de casa. Eu consigo falar para a irmã: olha, Jesus te ama e eu também te amo, mas não consigo falar isso dentro de casa, porque nós achamos que não há necessidade.
O maior problema do crente hoje é quebrar essas barreiras de pedir perdão, de chorar, abraçar, falar: Jesus te ama, eu também te amo. Você quer ver uma coisa? Nós estamos numa reunião de cristãos, independente de placa. Vou provar para você que nem eu e nem você somos tão crentes como falamos. Quem tem pai vivo aí, dá um sinal com sua mão. Há quanto tempo você não olha nos olhos do teu pai e não diz para ele: Jesus te ama e eu também te amo? E somos crentes, hein? Quem tem mãe viva, há quanto tempo você não olha nos olhos da tua mãe e não diz para ela: Jesus te ama, eu também te amo? Sabe, tipo: mãe, eu passei aqui, não quero comer, não quero nada, eu vim aqui só para dizer para a senhora que Jesus te ama e eu também te amo. E eu lembro que uma vez estava falando sobre isso na minha igreja, e aí o menino que era dos jovens falou assim: ah, apóstolo, meu pai é uma mala. Meu pai, tudo que eu peço ele não me dá. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Ele sentou pro resto do pai dele. Aí eu olhei no pé dele, ele estava com tênis daqueles importados, né? Aí eu brinquei, falei: oh, é piratão? Ele falou: não, original, R$700. Falei: quem te deu esse tênis? Ele falou: meu pai. Falei para ele: cara, você nasceu na família certa. Ele falou: por quê? Eu falei: porque se você fosse meu filho, você ia andar descalço. Porque Deus não dá presente a quem não merece. Você chama o teu pai de mala, de não sei o que, não sei o que. O teu pai não ganha R$2.000 por mês. Para comprar um tênis de R$700, ele deve ter feito em 24 prestações. E você fala que seu pai é um mala. A menina que estava do lado falou: minha mãe também é chata. Legal, a mãe da minha amiga que é legal. Minha amiga vai para balada. A minha amiga pode isso. A minha mãe não deixa eu ir, que não sei o que. Minha mãe é uma chata. Eu digo: pois é. Mas quando você menstruou pela primeira vez, foi a mãe da sua amiga que ficou com você? Quando você precisa de uma roupa, é a mãe da sua amiga que te dá? Sabe, queridos, tem muito jovem dentro da igreja empinado. Tem muito jovem dentro das igrejas. Não estou falando de crente, não estou falando de ímpio, não, estou falando de crente. Tem muito jovem afrontando os pais na igreja. Muito jovem me entendendo: ah, imagina, eu quando eu fizer 18 anos eu vou embora. Eu estou fazendo, quando eu entrar na faculdade eu vou fazer, porque eu vou ter que não sei o que. Deixa eu falar uma coisinha para você, jovem. A sua casa não é diferente da minha. E nós só chegamos onde chegamos não é porque nós somos bons, é porque na sua casa, igual a minha, tem um casal de trouxa chamado pai e mãe, que deixa de realizar os sonhos dele para realizar os seus. Então, menos, querido, aprenda a valorizar seu pai e a sua mãe, porque se seu pai e sua mãe tirar a mão de você, você não ganha nem para comprar uma cueca. Tem muito jovem, sabe, achando que é a última bolacha do pacote. Para com isso. A Bíblia diz que o filho é que tem que honrar pai e mãe. Não é pai e mãe que tem que honrar filho, não. Eu fico olhando uns filhos de crente, eu vou muito jantar, e aí eu vejo uns crentes, o pai senta na mesa, o filho: pô, ô pai, esse lugar você sabe que é onde eu gosto de comer. Olha que absurdo. Oh, não, esse sofá, quem gosta de sentar nesse sofá sou eu. Deixa eu dar um recado para você, papai e mamãe. Quando você casou, você tinha filho já? Não. Então, guarda o que eu vou te dizer. O melhor lugar na mesa é seu. Se sobrar, ele senta. O melhor lugar no sofá é para você e a sua esposa. Se sobrar um lugar para ele, ele senta. Senão ele puxa outro. Para de querer dar o seu lugar, que não é dele, é seu. Lá na frente você vai ter problemas. Nós precisamos começar a entender isso. Eu estou vendo os filhos de crente pondo o dedo na cara do pai e da mãe. Você está de brincadeira? Filho de crente falando: olha, eu vou. Para com isso. Limites, princípios não se negocia. Como cristãos não dá para negociar. Eu tenho um filho de 35 anos. O meu filho, que liga na minha casa, a primeira coisa que ele fala: bênção, pai, tudo bem com o Senhor? Porque uma vez ele falou: e aí, velho? Eu falei: velho, você fala para os seus camaradas. Eu não sou teu camarada, sou seu pai. Depois do seu pai eu quero ser seu amigo. Mas enquanto você não aprender quem é pai e quem é filho, não dá para ter um relacionamento saudável. Hoje ele liga: ai pai, benção, o senhor está bem?
Entendeu? É limite, porque senão lá na frente a gente vai ter problemas. Agora, claro, filho é problema, mas também tem uns pais que é mala. Você que é pai, dá um sinal com a mão. Quanto tempo você não olha nos olhos do teu filho e não diz para ele: Jesus te ama e eu também te amo? Mãe, cadê as mães? As mães, moço, pelo amor de Deus, moço. Quanto tempo você não diz para sua filha: Jesus te ama e eu também te amo? O que é mais engraçado é que nós somos cristãos, mas nós achamos que não há necessidade de falar. Cadê os maridos? Os maridos. As irmãs aqui é tudo viúva, é? Os homens têm medo de levantar a mão, né? Cadê os maridão aí? Há quanto tempo, meu velho, você não olha para a tua esposa, ainda que ela não seja mais aquela Gisele Bündchen, mas você também não está um Brad Pitt, né? Está gordo, careca, tem chulé, ronca. Há quanto tempo você não diz para a tua esposa: Jesus te ama e eu também te amo? Irmão, amor é como um jardim, tem que regar todos os dias. Ah, mas eu já estou velho. Não, não existe velhice. O jardim acaba quando tiver que acabar, quando Deus vier recolher. Cadê as esposas? Quanto tempo você não olha para o seu marido? Ai, apóstolo, nem dá. Quando eu chego na sala, ele está roncando. Foi você que escolheu, né? Deus está falando com alguém aqui. Tem umas irmãs que já cutucaram a outra. Falou: ah lá. Ai, apóstolo, ele dorme roncando. Foi você que escolheu, querida. E eu tenho um recado de Deus para você que escolheu. Quer ouvir? É até que a morte o separe, entendeu? Comeu a carne, vai roer o osso. Irmã, vai lá e acorda ele. Apóstolo, vai lá e acorda ele. Acorda ele. Quando você acordar, ele fala: o que é, mulher? Você fala: eu só te acordei para dizer que Jesus te ama e eu também te amo. Vai rolar até um beijinho. Aliás, se a tua esposa estiver aí do lado, dá um beijo nela, irmão. Mas irmão, tem medo de beijar? Deixa eu ver aqui. É a sua esposa? Dá um beijo, irmão, pelo amor de Deus. Hã? Ah, sua filha. Eu estou falando da esposa, ele está assim? Quem aí que está com a esposa? Beija! Não, vai beijar de máscara, irmão. Aí, apóstolo, não, tem que beijar. O apóstolo diz que não vai beijar porque a esposa vai descobrir que ele é um príncipe. Não, mas lá beija, beija, dá um. Aí, é. Irmão, sabe por que eu falo isso? Me perdoe, viu, ter perguntado. Sabe por que eu falo isso? Porque crente, quando não é casado, fica: ai, pastor, o senhor precisa orar por mim porque a carne está pegando. Agora que casou, o infeliz quer vir sozinho para a igreja. O cara não beija mais. Aí tem umas irmãs que quer beijar. Aí tem aqueles irmãos crentão: ei, mulher, você está na carne, não é? Você casou com o espírito? É hoje, hein? A irmã está ali sorrindo. Fala, apóstolo. É, não, irmão, tem que beijar, tem que abraçar. Eu não consigo entender. Não. A minha esposa, a pastora Tânia Tereza, a gente estava no congresso esse dia, ela está falando sobre sexualidade. Ela falou: irmãs, vocês precisam aprender. Tem tanta gente mandando carta que está com problema no casamento. Eu vou ensinar vocês como é que começa a coisar. A pastora Tânia Tereza tem 73 anos e o marido dela tem 83. Aí ela disse assim:
pastor Otto, venha cá. Aí ela fica em pé. Aí ela falou, fica aqui atrás. Não, mais para trás. Aí, coça minhas costas. Não, desce mais, sobe mais, desce mais. Ah, tá vendo? Já melhorou. Aí ela virou e falou assim, a minha vida sexual tá tudo bem, .com. Aí o pastor que estava atrás de mim falou, ô bicha mentirosa. Mas você sabe por quê? Porque a gente acha que chega um momento da vida, porque, gente, essas coisas não acabam. Não acabam. Eu fico olhando, os crentes têm medo de beijar, têm medo de abraçar, porque marido, ao invés de beijar, a mulher dá beijinho no rosto. Beijinho no rosto você dá para amiga, para amigo. A sua esposa. Sabe, nós precisamos exercitar. Eu fico imaginando, se Deus falasse para mim hoje, Paulinho, pede o que você quiser que eu vou te dar. Irmão, eu não ia pedir carro nem casa. Embora, se precisasse, todo mundo precisa, mas eu não ia pedir isso. Se Deus falasse, o que é que você quer, Paulinho? Pode pedir agora. Eu ia falar, Deus, traz o meu pai aqui por 2 minutos. Meu pai partiu para o Senhor e não viu a minha conversão. O meu pai foi um homem que acompanhou a minha vida até os 24 para 25 anos. Meu pai morreu 10 dias antes de eu completar 25 anos. Travesti. Meu pai ia para a igreja. Quando ele disse que ele não abria mão de mim, ele não abriu mão de mim. O meu pai, ele saía do culto, chegava em casa, a primeira pessoa que ele perguntava para minha mãe era, cadê o nenê? A minha mãe dizia, expedito, o nenê saiu. O nenê saiu. Um dia meu pai chegou quase meia-noite em casa. Ele entrou, falou, Maria, cadê o nenê? Falou, o nenê saiu, expedito. Meu pai deu 3 passos, parou, falou, Maria, faz um favor para mim. Falou, faço. Abre o portão da garagem. Para que, expedito? É que Deus está falando comigo para ir buscar a herança que Ele me deu. Meia-noite, o meu pai sai pelas ruas de São Paulo para a Boca do Lixo para encontrar os travestis. Quando ele chegou no lugar que tinha os travestis, todas as travestis conheciam meu pai. Quando viu meu pai, oi tio, porque meu pai nunca discriminou ninguém. Meu pai, quando o travesti ia em casa, ele dava um beijo no rosto do travesti e dizia assim, depois de Jesus, você é o principal convidado aqui na minha casa. Pergunta para o seu irmão, já imaginou se Deus mandasse você levar um travesti na sua casa? Nós precisamos entender. Servir a Deus é algo muito louco, não dá para explicar. E quando meu pai chegou, os travestis, aí meu pai parou o carro e falou, viu meu filho Paulo? Aí os travestis, ai tio, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não tio, é que a Paulette acabou de entrar no carro do cliente para fazer um programa. Já imaginou ouvir isso do seu filho? Será que não está na hora de você agradecer a Deus pelo filho que você tem? Que não chegou e nem há de chegar por onde eu passei, porque Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, na vida da sua família. Às vezes nós fazemos tempestades num copo d'água. O meu pai, se eu fosse meu pai, eu ia falar, Deus, vim buscar aquela desgraça, mas está se prostituindo, eu vou embora. Graças a Deus eu não era meu pai. O meu pai dizia, não tem problema não, eu vou comer um lanche naquele bar porque eu preciso ver o meu filho. Tio, ali só tem bandido, não tem problema, Deus está comigo. Meu pai entrava no bar, comia, dava mais umas voltas. 3 horas da manhã, eu estou chegando do programa, quando eu estou descendo do carro, pelado, só de bota, de calcinha e com os peitos de fora. Quando eu estou descendo do carro, os travestis gritam, Paulette, olha o pastor. Quando eu olho, era meu pai estacionando o carro. Eu, pelado, fiquei parado, travei e fiquei imaginando, o meu pai vai descer do carro, vai vir até mim, vai me dar um tapa e eu vou me atracar com ele, vai ser uma baixaria aqui na rua. Meu pai desceu do carro, parou na minha frente, abriu um sorriso que até hoje eu não esqueço e disse, filho, eu vim te buscar porque Jesus te ama e eu também te amo. Eu parado, meu pai veio até mim, me pegou pelo braço, eu pelado, ele abriu a porta do carro, eu entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, ele tirou o paletó dele e cobriu a minha nudez.
Quando ele deu a volta, eu fiquei imaginando, agora ele vai me dar porrada, agora ele vai arrebentar comigo. Quando ele entrou dentro do carro, pode soltar a primeira. Quando ele entrou dentro do carro, ele pôs a mão no meu rosto e disse o seguinte: filho, não importa o que eles dizem que você é, Deus falou para mim que você vai cantar, que você vai viajar o mundo e que Ele vai te usar muito para a glória de Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir? Eu também ouço, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte. Já vivi tantos perigos, igreja. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde, igreja? Então solte a sua voz. Não há ferrolho que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, diga aí, na voz de quem? Pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Aleluia! Lembre-se disso. A palavra do Senhor é pura, é escudo. Pode ter certeza que Deus vela por sua palavra, e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Então cante comigo. Não há ferrolho diante da tua voz. Não há doença que fiquem de pé, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, o quê? Para os que nele crê. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa? Eu vivia ao lado de um profeta. Eu achava que meu pai era louco, velho. Meu pai dizia: Deus falou comigo. Não importa o que eles falam que você é, não, nem a maneira que você está. Deus disse que você vai cantar. Deus disse que vai te levar no mundo inteiro. Você vai viajar de um lado para outro.
Eu dizia: meu pai é doido, ele deve cheirar cola, não pode ser outra coisa. Que amor é esse? Que loucura! Ia me buscar nas esquinas. E aí eu ficava imaginando. Minha mãe fala que o sonho do meu pai era ele pregar a palavra de Deus e eu cantar hinos de adoração. O meu pai partiu do Senhor para o Senhor, e a última visão que meu pai teve comigo foi pelado na esquina. E ele dizia: Jesus te ama, e eu também te amo. Você vai cantar para Jesus. Eu dizia: meu Deus do céu, meu pai é doido. Meu pai é doido. Eu lembro que com 18 anos eu queria ir embora para Paris. Uns travestis foram na frente, e eu briguei com as bichas. Como é que vocês vão antes de mim? E aí o meu pai, me consolando, disse assim: filho, fica assim não. Um dia Deus vai te levar para Israel. E eu olhei para meu pai e falei: pai, tá doido? Sonho de bicho é Paris. Fazer o que em Israel? O meu pai nunca disse para a igreja que tinha um filho homossexual. Meu pai nunca disse. Meu pai era tão engraçado que ele falava: eu tenho 2 filhos que é uma bênção. A Edna, que é minha irmã mais velha, que é diaconisa na igreja há 40 anos. E eu. Um dia os irmãos foram orar em casa. Porque meu pai, irmãos, era da Assembleia de Deus, a Furiosa. Irmão, um dia eu falei para Deus: Deus, tira meu pai da Assembleia. Nenhum traveco merece. Tira meu pai da Assembleia. Meu pai chegou numa segunda-feira e falou assim: preciso comunicar para você e para sua irmã. O que foi, pai? Nós nos desligamos da Assembleia de Deus. Irmão, eu na hora fiz assim: pai, e agora? Ele falou: agora eu sou pastor na Deus e Amor. Irmão, se o negócio era estreito com a Assembleia, imagina com a Deus e Amor. Os irmãos foram em casa e os irmãos ficaram doidos para fazer uma oração, começaram a orar. E aí o irmão falava: abençoa o pastor Expedito, a irmã Maria, a irmã Edna. Aí meu pai parou a oração e falou: para, tem o meu filho Paulo. O senhor tem mais um filho? Tenho, Paulo. Paulo tem um chamado lindo. Paulo é meu caçula, tem um chamado lindo. Deus disse que ele vai cantar, pregar, vai viajar. E onde mora esse Paulo? Meu pai dizia: mora aqui comigo. E aonde está o vaso? Meu pai falou: está no quarto. Chama ele agora que nós vamos botar fogo aqui. Aí meu pai foi lá no quarto e falou: nenê. Eu falei: oi, papai. Vem aqui que os irmãos querem orar por você. Fiz o meu coquinho e vim para a sala. Irmão, quando os irmãos me viram: sai, Satanás! Está amarrado! Está amarrado, pombagira do inferno. Olha, irmão, eu nunca fui na macumba, os crentes já meteram uma pombagira em mim. Primeiro palavrão que eu aprendi em casa foi glória a Deus e aleluia. Os irmãos já querendo. E aí o irmão botou o dedo na minha cara, irmão. Se eu não gostava de crente, passei a odiar. Os caras foram na minha casa, comeram a minha comida. E diga-se de passagem, crente come, né, gente? Misericórdia. Comeram a comida, beberam minha Coca-Cola. E depois o cara ainda me manda para o inferno? Não. Aí os irmãos foram embora, meu pai levou, meu pai não falou nada. Quando meu pai voltou, ele viu que eu estava arrasado. Ele falou: filho, não se preocupa não. Eles não tiveram sabedoria, mas eu sei que Jesus te ama e eu também te amo. Eu convivi com esse homem anos, e esse homem não viu a minha conversão. E antes de morrer ele falou comigo: filho, eu não vou ver, mas o Deus que eu sirvo é fiel. E Ele há de mudar a tua história. Meu pai falou: Deus vem me buscar essa semana. Eu falei: é doido. Naquela semana Deus recolheu meu pai. E a vida foi continuando, eu fui ficando pior, fui entrando para as drogas, para a bebida. Aí ficou aí a mamãe, e a mamãe sempre orando. A mamãe sempre orando. As pessoas desanimando a minha mãe, as pessoas botando a minha mãe para baixo, mas a minha mãe firme. Ela botou um quadrinho na sala, estava escrito: para Deus nada é impossível. Aí ela colocava aquele quadro: para Deus nada é impossível. E o povo reclamava. O povo... A minha mãe chorava e dizia: a Paulete não tem jeito, a Paulete é do capeta, pode soltar a próxima. E aí a minha mãe falava: não, eu não gerei filhos para o capeta. Eu não gerei filhos para o capeta. Meu filho é bênção de Deus. O meu filho é bênção de Deus.
Sabe de uma coisa? Todas as vezes que minha mãe chorava, ela nunca olhava para baixo. Ela levantava a cabeça. Ela diz que quem tem promessa não olha para o chão, olha para cima. Quem tem promessa aí? Então diz comigo, ó: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo do teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que... Diga aí. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Lembre-se disso. As suas lágrimas não são para a sua derrota, mas elas são para consolar o seu coração, porque o grande amor de Deus por mim e por você, esse não muda. Ó, diz assim, ó: teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Diga bem forte, diga para ele. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. E mesmo as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, pois o que clamando alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Lembre-se disso. Mesmo quando você chorar, as suas lágrimas não são para a tua derrota, mas são para regar a sua fé e consolar o seu coração, porque aquele que te prometeu, ele é fiel, ele vela com sua palavra. E a minha família continuava, minha mãe orando o tempo inteiro. O motivo de oração na minha casa era eu. Ficou só eu e minha mãe. Parece que a fé da minha mãe aumentou mais ainda. A minha mãe ficou muito mais, porque agora ela tinha que dobrar a oração. E ela sempre profetizando. Aí ela botou um outro quadrinho, né? Um quadrinho na sala, dizendo assim: o meu choro pode durar uma noite inteira, mas a minha alegria virá ao amanhecer. Muita gente não acreditava, até que em 1997, eu já fazendo sucesso com música em tema de novela, um dos travestis mais solicitados para viajar o país inteiro cantando, eu entro numa igreja com a minha mãe na fé, e uma igreja muito humilde, e naquela igreja Deus fez uma grande obra na minha vida. Naquela igreja, em 1997, eu entrei travestido, ninguém dava crédito, as pessoas não sabiam que eu era homem, mas naquele dia Deus resolveu mudar a minha história, porque Ele é o Deus do impossível. E desde 1997 até hoje,
eu só sei abrir a boca para glorificar a Deus. Eu viajo o mundo testemunhando, falando daquilo que Deus fez. E às vezes eu falo: Deus, será que não pode pregar? Não, porque você precisa contar a tua história. Sabe que a coisa mais linda do meu testemunho não é o que eu era, mas a coisa mais linda do meu testemunho é o amor do meu pai e da minha mãe. Sabe de uma coisa? Quem devia estar aqui hoje era meu pai e minha mãe, porque eu estou só desfrutando daquilo que eles plantaram. Eles é que acreditaram que Deus iria fazer. Então a minha mensagem para você hoje: o Deus do impossível está dizendo para você, a sua oração, ela já foi ouvida, e a qualquer momento o seu milagre vai chegar. Tira a sua ansiedade, espere com paciência no Senhor, porque Ele vai lhe abençoar. Pode soltar a próxima. Eu quero cantar essas canções porque Deus tem falado muito ao meu coração. Essa música principalmente. Eu queria pedir para você, se coloque em pé. Olha isso. Às vezes tá chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu,